Bom, boa tarde, sei que já está todo mundo cansado, vou tentar ser o mais breve possível. Eu sou a Martina, vou apresentar um trabalho que na verdade não é o meu trabalho da dissertação de mestrado, por mais que minha dissertação também use da perspectiva dos funcionamentos. Ele, na verdade, veio numa inspiração depois de ler a nova versão do livro, que eu acho que é uma perspectiva de justiça que permite muitas reflexões. Então, essa veio e eu não queria perder ela, né? A gente, como o Lucas vem falando, assim, o biólogo, a biologia, a gente tenta sair da biologia, mas a biologia não sai da gente, né? Então, o título do trabalho é Repensando conceitos das ciências biológicas à luz da perspectiva dos funcionamentos e da teoria da evolução. Queria começar agradecendo a oportunidade de falar nesse evento, ao lado de pessoas que tenho grande admiração. Sei que muitas e muitos daqui não estão familiarizados com falas minhas desse tipo, uma fala mais biologuês e menos uma óbvia militância pela justiça social. Porém, acredito que essa discussão seja de extrema importância diante de tudo que estamos discutindo na academia e nos laboratórios e espaços dos quais eu faço parte. Afinal, precisamos desconstruir a percepção de que a produção das ciências exatas e biológicas é neutra. E é isso que, em parte, pretendo fazer nessa apresentação. Além disso, precisamos também disputar esse discurso, ajustá-lo, modificá-lo ou empregá-lo em reflexões éticas e filosóficas. Ao meu ver, os saberes da biologia muito podem contribuir para a filosofia e para a militância, mesmo que sem tanta obviedade no discurso. Mas enfim, comecemos a tratar especificamente sobre o tema proposto no título e resumo deste trabalho. Existem noções sociais amplamente difundidas, e aí eu digo assim, mais dentro do mundo, dentro da hegemonia do mundo, né? Que reforçam ideias equivocadas sobre as relações entre espécies distintas, sobre os ecossistemas e sobre os funcionamentos gerais da natureza. Dentre delas, duas que me chamam muito a atenção e que são muito populares e que estão relacionadas entre si são: a primeira, de que a natureza é perfeita e funciona bucolicamente em prol do bem de todos aqueles seres que a compõem, se autorregulando e impedindo sofrimento e violências extremas. E a segunda, de que a evolução, enquanto processo, mesmo que de forma sutil, age de maneira a aprimorar as capacidades dos indivíduos das mais diversas espécies, ou a sua sobrevivência. No entanto, tudo isso está longe de ser verdade. Aqui cabe ressaltar mais uma vez que eu estou me referindo à visão e ao pensamento hegemônico, não às epistemologias orientais dos povos originários ou africanos. Começamos falando sobre a natureza e as concepções criadas em torno dessa palavra e noção. Se eu pedisse para cada pessoa aqui presente fechar os olhos e imaginar a natureza, talvez antes das palestras dadas, pelo menos, imagino que a maioria das pessoas pensariam em cenários bucólicos, florestas exuberantes, com animais fofinhos, praias desertas cheias de palmeiras e afim. Ou se isso não for o caso dessa sala, é o caso do pensamento predominante em escolas, igrejas e outros espaços da sociedade civil. A natureza se torna, desta maneira, um algo abstrato, alheio aos humanos, detentor de uma certa essência mística que ninguém sabe descrever ao certo. Trata-se de um imaginário ligado a palavras como equilíbrio, perfeição, regulação e frases como a natureza não faz nada em vão ou a natureza sabe o que faz. Porém, a natureza, ao meu ver, não tem nada de bucólica, não tem nada de perfeita ou de curadora. A natureza é cruel. E se não cruel, porque nesse caso não há o abandono da tentativa de colocá-la como um agente moral, pelo menos ela é aleatória. A natureza produziu grandes extinções em massa, como as dos dinossauros. Produziu e produz morte por seca a várias populações de animais e plantas. É competição por espaço, comida e reprodução, o tempo inteiro. A natureza é impiedosa. E essa visão, que eu acredito ser um tanto realista, mas isso pode ser só meu pensamento condicionado de bióloga, incomoda muita gente, já que ela bate de frente com crenças e ideais que giram em torno das supostas obras divinas do demagogo Deus judaico-cristão. No entanto, essa visão de natureza desequilibrada, imperfeita e aleatória dialoga bastante com o que se sabe hoje de evolução. E a evolução, por sua vez, não é apenas um ponto central de recusa por parte das religiões bíblicas, mas também é potencialmente um gerador de argumentos para a não exclusão dos animais não humanos dos concernidos morais. Diante disso, aqui sugiro uma leve análise das novidades trazidas por Darwin, reconhecendo aqui que, primeiro, a teoria da evolução já avançou para muito além do darwinismo, mesmo sem abandoná-lo, e segundo, a presença da colonialidade nas atribuições teóricas feitas por Darwin.
Essas críticas decoloniais partem das evidências de que mulheres de povos originários da América Latina, por exemplo, já tinham conhecimentos e observações muito parecidas com as que Darwin fez na viagem de barco pela América do Sul. Mas voltemos à evolução, né? Quais são as novidades trazidas por Darwin para o pensar científico e para além dele? Ao meu ver, são duas principais. A primeira, e talvez mais interessante para esse trabalho, é a perspectiva materialista da variação. Darwin passou a enxergar a variação como a realidade do mundo vivo. Ao fazer isso, ele rompeu com a perspectiva tipológica da variação, que enxergava um tipo perfeito e tipos desviantes da perfeição, chamados até então de erros da natureza. Tais erros que a natureza, antes das contribuições de Darwin, dava um jeito de tirar, de ajustar, já que eles eram ruins. Ademais, de certa forma, Darwin reconheceu as subjetividades, mesmo que seja a partir dos genes, mesmo que seja a partir da expressão deles e dos indivíduos que compõem as diferentes populações no mundo. A segunda grande novidade de Darwin é o entendimento do processo de aparecimento de novas espécies como um processo em que a variação entre indivíduos da mesma espécie se torna a variação entre indivíduos de espécies diferentes. Tá, mas chega de biologuês. O que isso quer dizer? Como isso ajuda a repensar conceitos biológicos ou como isso aporta para a ética animal? Dentro desse contexto, a evolução deixa de ser sinônimo de progresso e passa a ser sinônimo de mudança. Isso por si só já quebra aquela imagem usada em todas as salas de aula do país, né? Que é essa daqui. Essa imagem traz a ideia de que o ser humano descende diretamente de um primata, coisa que em si mesma não é verdade, uma vez que a evolução não é linear. Ela está mais para uma árvore complexa do que para uma linha reta. Além disso, ela coloca o ser humano no final, segurando ferramentas de forma a dar a entender que ali aconteceu um progresso, como se um primata simples inferior tivesse evoluído para dar origem ao ser humano, um animal superior, racional, com um certo quê diferente. Assim, quando Darwin acaba com a visão essencialista de espécie, dizendo que a variação é a realidade do mundo vivo, ele diz que a natureza da diferença entre indivíduos da mesma espécie é a mesma da diferença entre indivíduos de espécies diferentes. O que isso quer dizer, né? Que a origem das diferenças entre eu e o Fábio, por exemplo, é a mesma origem das diferenças entre eu e um elefante, entre eu e uma planta, entre eu e um musgo. Traduzindo, né? Não existe diferença essencial entre seres diferentes. Então, por conseguinte, não poderíamos justificar tratamentos diferenciais a seres vivos não humanos com base numa perspectiva essencialista. E não devemos aceitar a existência de individualidade, subjetividade ou variações entre seres vivos não humanos. Desculpa, eu falei não devemos ou falei devemos? Mas devemos aceitar. E terceiro, é necessário entender que o ser humano não é mais ou menos perfeito que ninguém. Ele é apenas diferente. Antes de passar para os conceitos da biologia e como a perspectiva dos funcionamentos pode nos ajudar com eles, é importante reconhecer outro aspecto relacionado a contribuições teóricas posteriores a Darwin, a aleatoriedade. A aleatoriedade é uma força evolutiva muito forte. Eu não vou me referir aqui a como na biologia a gente chama essa aleatoriedade, mas não é aleatoriedade de fato, né? Os genes e as características por eles expressas variam mais por aleatoriedade do que por força de seleção natural ou mutação, por exemplo. Muito bem. Isso tudo estabelecido, não existe nada que nos indique que uma espécie vale mais que a outra dentro da natureza, né? Não existe progresso, não existe essência superior. Existe apaga-luz, sexo e rock and roll. Por isso, me parece muito curioso que determinados conceitos das ciências biológicas parecem ignorar certa neutralidade, até onde isso é possível, né, da teoria da evolução, e partir logo para uma valoração moral das espécies, umas em relação a outras. Seres humanos, obviamente, são os grandes monarcas da selva. Esqueçam os leões. Seres humanos brancos, homens, ricos e cis-hétero, obviamente. Mas isso se estende para além do antropocentrismo. Isso atinge até estudos sobre a conservação, sobre a produção da pesquisa científica que exige tomada de decisões entre uma espécie ou outra. Aí que são as duas grandes novidades, para quem se interessar. E eu vou entrar na perspectiva. E é no desmascarar da ciência e na tomada de decisões que a perspectiva dos funcionamentos de Maria Clara Dias pode contribuir. Quantas pessoas aqui já ouviram falar em conceitos como pragas, espécies invasoras ou ervas daninhas?
Essas nomenclaturas já carregam em si uma valoração moral negativa, quase como se atribuindo maldade a esses seres vivos. Parece que encontramos um padrão. As ações que giram em torno da ciência biológica de intervenção, e nomenclaturas como pragas, espécies invasoras, dentre outras, escondem valorações morais prévias baseadas nas noções que tornam, supostamente, seres humanos superiores àqueles não humanos. Mais que isso, torna algumas espécies mais importantes ou mais dignas de atenção, intervenção e cuidado do que outras. Tudo isso advém não apenas de opressões e estruturas sociais, mas também da perspectivas antropocêntricas enraizadas dentro do pensar biológico. Porque a espécie invasora, a nível de indivíduo, população ou ecossistema, não está apenas desempenhando seus funcionamentos básicos. Por que uma praga é ruim se não se trata de um agente moral, mas sim de um paciente moral que está apenas desempenhando funções análogas às de qualquer outra espécie? A perspectiva dos funcionamentos nos permite pensar tanto no antropocentrismo presente nas tomadas de decisões por biólogos, quanto na necessidade de uma consideração básica dos funcionamentos de certo indivíduo. Indivíduo esse com subjetividade, já que a variação é a realidade do mundo vivo, sem essência diferenciadora e que não rompe com a perfeição da natureza, já que ela não existe. As valorações morais atribuídas a determinados seres se dão por conta de valores econômicos e sociais, não por consideração ética e de justiça. Aqui eu marco também que eu não estou defendendo a não intervenção na natureza. Minha tentativa é uma provocação moral sobre quais valores estão guiando sorrateiramente essa tomada de decisões. Além de, claro, provocar de forma que as decisões tomadas considerem não apenas os funcionamentos básicos do ecossistema, mas também dos indivíduos que compõem populações. Nesse caso, então, me posicionaria, por exemplo, contra a caça de animais não humanos considerados espécies invasoras para controle populacional, né? Tem vários casos conhecidos, como, por exemplo, o caso do javali em alguns países, que a caça é liberada para controle populacional, já que essa espécie é considerada uma espécie invasora, ela é uma espécie do mal, né? Eu seria contra isso, já que se trata de uma violência e sofrimento individual absurdo, né, para aqueles seres daquela espécie. Assim, a partir de uma perspectiva de justiça e ética sensível também às verdades acerca das diferenças existentes entre indivíduos, sejam eles de comunidades ou populações diferentes, ou não, e seus funcionamentos básicos, nos tornamos capazes de rever estigmas atribuídos a determinadas espécies e, desta forma, remediar intervenções biológicas que simplesmente ignoram esses funcionamentos. Trata-se de repensar as ciências biológicas e alguns dos seus conceitos no que diz respeito à intervenção antrópica, na forma de entender a existência de seres e suas especificidades. Se a moralidade já se encontra no cerne da produção científica, utilizar a perspectiva dos funcionamentos e a teoria da evolução para repensar nossas relações com a natureza é uma obrigação que carregamos enquanto agentes morais.